Salve, companheiros do espaço ou conselho, uma satisfação sempre. Por que não uma biblioteca estritamente Red Pill? Digo, uma biblioteca voltada para livros que tentam alertar, desvendar sobre os aspectos do profano masculino e feminino. Aqui no canal tem sido o foco no desenvolvimento emocional e também no intelectual do masculino, né? Trazendo leituras diversas, passando por filosofia, literatura e tudo mais. No entanto, claro, né, como o coração do canal é essa inteligência emocional na vida prática, acaba também que nos falta um pouco desse conhecimento teórico e de quais livros nos guiarmos para nos entendermos melhor, até mesmo fora de um relacionamento, não só dentro dele. Minha preocupação sempre é com esse tipo de formação, porque eu já trouxe aqui um vídeo chamado Guerra contra os Meninos, onde fala que, em média, os meninos leem 2 vezes menos do que as meninas, né? Seja por falta de concentração ou por falta de hábito. E é por isso que eu selecionei então 10 livros imprescindíveis a todo homem que adotou a crítica do profano feminino como forma de entender os relacionamentos. Não é uma lista definitiva. Aqui eu tive a cautela de selecionar títulos variados para cada fase do homem, uns focados na essência dos sexos, outro na psicologia dos sexos, outro para aqueles que estão numa fase mais dating, de encontros casuais, conhecendo várias mulheres de uma vez só, outros que buscam características mais estáveis, uns na fase de adquirir mais confiança e se entenderem mais como homens e a sua masculinidade em si, e assim por diante. Então, tentando aqui abarcar desde os Red Pills mais precavidos aos homens em relações casuais, né? Se aproximando mais dos poais, em alguns conhecimentos inclusive. Aqui eu tentei evitar títulos redundantes, que dizem a mesma coisa com outras palavras, né? Então eu priorizei aqui a variedade na lista, certo? Então esse foi o critério aqui. Então acompanhe aqui a lista comigo, uns menos digeríveis e outros mais, mas vocês vão concordar comigo que está bem variada. E eu fiz também o trabalho de listá-los na descrição desse vídeo com o link de onde vocês podem encontrar cada um desses 10 livros, certo? Então é só acessar lá e adquirir caso se interesse por algum deles. Então já peço aqui no começo que curta esse vídeo para valorizar o trabalho aqui feito, né? E se inscreva no Projeto Conselho, onde falar de uma masculinidade esclarecida, senhores. Então vamos lá, os 10 livros Red Pills para lidar com o feminino e também com a sua própria masculinidade e desenvolvimento emocional. Primeiro selecionado aqui, do Neil Strauss, The Truth, Uncomfortable Book About Relationships. E aqui você tem romanceado estudos de caso desses homens que estão em relacionamentos casuais e o que eles enfrentaram, né? Como se você lesse os relatos de homens diversos em diversas formas de relacionamentos casuais distintas, mesmo que não concordemos com muitas delas. Com mais de uma mulher ao mesmo tempo, relacionamentos onde são abertos, relacionamentos fechados, enfim. É uma coletânea de diversas experiências masculinas e como esses homens na prática lidaram com essas experiências. E como foi a reação deles diante do mais profundo, profano feminino na prática, né? Já disseram que o maior sinal de sabedoria é aprender com os erros dos outros? Pois bem, o livro é uma coletânea disso, então é uma ótima experiência de leitura. E aqui vem o segundo livro do próprio Neil Strauss, The Game. Aqui é o livro mais pick-up da nossa lista, né? Enquanto o primeiro é de relatos indiretos, aqui ele trata realmente de como você se expressar diante do feminino caso esteja nessa fase de conquista, de dating, como atrair boas mulheres, né? Como levar de forma leve essa experiência com o feminino, ainda mais aquele homem que não tem muita confiança dentro de si, então ele acaba achando que não consegue dizer não ou contrariar a figura feminina. Aqui é para você, depois dessa leitura, ter uma visão mais leve no papo feminino, inclusive não colocando-a em pedestais, lidando de forma muito mais sadia com esse tipo de relação. Então, esses dois livros do Neil Strauss têm uma pegada realmente que aperta muito com o Poá, mas como há muitos homens que estão numa fase ainda de spinning plates, digamos assim, é muito importante ter esse tipo de sabedoria consigo, né? Até porque a aprovação diária do cheat tests e profanos femininos também exigem muitos conhecimentos nesse sentido. E livros como esse dão bons insights para agir de forma prática. E o terceiro livro selecionado é de Kevin O'Leary, Cold Hard Truth on Men, Women and Money, certo?
E aqui é um livro quase como uma Red Pill do casamento, né? Ele dizendo, argumentando ao longo do livro que a maior decisão financeira que você fará na sua vida não é onde você vai investir, onde você morará, e sim com quem você casará. A partir disso, tudo pode mudar, certo? Uma boa parceira pode elevar o seu padrão financeiro, te colocar em situações de caminhos positivos para se desenvolver como homem, ou pode também ser aquela que boicotará todo o seu desenvolvimento. Então é uma leitura que abre muito os olhos sobre a verdade sobre o homem, mulheres e dinheiro. Vale muito a pena a leitura, tem muito bons insights aqui. O quarto tem uma pegada um pouco de autoajuda, porque tem uma linguagem um pouco mais rasa, mas é interessante o principal conceito dele, né? Que é as 5 linguagens do amor, Five Languages of Love. Muitos não gostam desse livro, mas eu acho que há formas interessantes de extrair o melhor dele, é do Dr. Chapman. E ele fala que há 5 linguagens do amor, e eu listei aqui para falar um pouco sobre elas. Geralmente, as pessoas acham que só há uma forma de demonstrar devoção ao outro, mas Chapman entende que, na verdade, cada pessoa vai ter uma forma diferente de demonstrar esse amor. Então você não deve se encaixar na forma do outro de demonstrar que é afetuoso a outra pessoa. Então, se ela acha que você tem que passar por rituais românticos para achar que está sendo amada, de repente você tem uma outra forma de demonstrar afeto a ela. E não é que você esteja errado, é ela que demanda algo que você não pode oferecer. Olha só. Então vamos lá. Os 5 pontos que ele cita aqui são as palavras de afirmação, que há pessoas que conseguem verbalizar melhor quando gostam de alguém, onde a sua palavra está em sintonia com aquilo que você sente, então você tem mais facilidade de expressar através de forma verbal aquilo que você sente para a pessoa. Já o 2 é o contato físico. Há pessoas que são mais físicas, que não conseguem amar à distância, por exemplo, se relacionar à distância por muito tempo, que preferem o toque, a proximidade. Só na proximidade que a pessoa consegue mostrar o quão realmente a outra pessoa é importante para ela. Terceiro, presentes, né? Há pessoas que têm dificuldade de expressar em vários sentidos, inclusive no toque, não gosta muito de proximidade. Então o que ela faz? Tenta presentear a outra. É através do presente que ela demonstra todo o afeto. Quarto, que são os atos de serviço, que é você se colocar diante da outra pessoa a servindo. Por exemplo, você faz um bom café da manhã, um bom almoço, você a leva a algum lugar, você passa a sua roupa, você adianta algo que era precioso para ela e libera a tarde dela para ficar com você. Porque às vezes a pessoa não tem essas facilidades todas com relação à afetuosidade. Então ela prefere mostrar serviço, mostrar trabalho como forma de demonstrar esse tipo de afeto. É a forma dela de expressar isso. E quinto, tempo de qualidade. É quando a pessoa faz de tudo para estar perto de você o máximo de tempo possível e no melhor tempo possível. Então aqui não é o verbal, não é o ato romântico, não é o presente, é simplesmente estar junto. Ela sacrifica o tempo dela com outras pessoas para estar com você. Essa é a forma dessa pessoa que adotou essa linguagem do afeto de demonstrar, né, apreço pelo outro. Então essa aí são um breve resumo do livro do Chapman, né? Eu sugiro bastante que leiam de forma crítica, claro, e pegando os principais insights, é muito interessante. Até porque muitas mulheres chegam para o homem e colocam contra a parede. Você não gosta de mim, o outro cara faz isso por mim e você não faz, ou o namorado da fulana fez e você não faz, ué, mas ele é ele, eu sou eu. De repente, eu demonstro o meu afeto a você te presenteando, ou melhor, passando tempo com você, enfim, né? Vale a leitura. Quinto livro, The Way of Superior Man, A Spiritual Guides of Mastering the Challenge of Women and Sexual Desire, do David Deida. Esse aqui é o traduzido como Caminho do Homem Superior, ou algo assim. E aqui é sobre o balanço, né? Sobre você não ser extremo, sobre você entender o seu polo masculino e também o feminino e saber lidar com isso. Então aqui é aqueles caras que ainda estão num processo de desenvolvimento, né, de uma ausência de modelos inspiradores masculinos e que precisam recalibrar dentro de si a sua masculinidade, o seu polo masculino. Que diabos é polo, inclusive, né? Nesse livro aqui, né, ele tem um tratado sobre isso, explicando quais são as características dos polos femininos e masculinos. E vale muito a leitura. 6. No more Mr. Nice Guy. Não seja bonzinho, em tradução livre, né? Aqui é basicamente sobre você não ser um homem que seja condescendente sempre,
que você seja uma pessoa que desperte confiança dentro de si mesmo, desenvolver assertividade, saber colocar limite nos outros, sim é sim e não é não, saber colocar as suas demandas. E também é sobre equilíbrio, ser justo e não ser extremamente bom, mas ser bom na medida. Então, Mr. Nice Guy é um desmantelador aí de Blue Pills que estão numa fase ainda muito ou da revolta, ou ainda que acham que precisam atender às demandas do feminino para serem aceitas por elas. Sétimo, The Rational Male, o homem racional ou macho racional, de Rollo Tomassi. Aqui é o mais conhecido, né? Falando sobre os conceitos de hipergamia, né? Aprofundando o conceito de VSM. Ele traz as 9 Iron Rules, ou regras de ferro, que todo homem deveria seguir para evitar cair em lábia ou em armadilhas no relacionamento moderno. Eu fiz aqui no canal uma resenha sobre esse livro, né? Assim como um segundo também, Preventive Medicine, dele. Então é só acessar lá e pegar um resumão. Mas é sempre bom ter com vocês para ler na íntegra, já que os resumos não são livro em si. É uma ótima leitura, inclusive um dos autores precursores da ideia Red Pill, certo? Então, apesar dele não inaugurar muitos termos, foi ele que condensou e popularizou. Então, ótima leitura, Rollo Tomassi nunca é um desperdício de tempo. 8. O Homem Domado, de Esther Vilar. Aqui é uma análise social e comportamental dos mecanismos de manipulação feminino, né? E dos motivos que levam os homens à escravidão e à adoração da figura feminina, tornando-se péssimos companheiros por tabela, né? Aqui as mulheres criam seu próprio nêmesis, transformam o homem no escravo que não querem ter do lado. Então, eu fiz uma análise aqui sobre a Esther Vilar, deu 2 horas de live, está disponível aqui para aqueles que são assinantes do nosso espaço, então convido também a participar e a conversa foi muito boa, eu resenhei o livro inteiro. E aqueles que buscam o livro, né, claro, na descrição vai estar disposto também. A Esther Vilar foi uma pioneira, né? Ela era uma escritora alemã, que depois se mudou para os Estados Unidos, se eu não me engano, se debateu muito na Europa contra o feminismo de primeira e de segunda onda. Então, por mais que é uma linguagem um tanto até pessimista sobre os relacionamentos sociais, leiam de forma crítica. Eu mesmo não concordo muito do que ela diz, mas ela tem um tratado de forma provocativa. Contextualizem a época, né? Ela quer realmente ser uma contracultura dentro de um meio estritamente feminino naquele momento. E claro, funcionou, né? Até porque estão falando dela até hoje. 9. Mulheres no Divã, da doutora Cláudia Pacheco. Aqui ela trata sobre as psicopatologias femininas, né? É o profano feminino baseado em anos de casos clínicos coletados. E segundo a própria autora, quando perguntada por que ela critica tanto o feminino nesse sentido, o que ela diz a resposta é que ela pretende acabar com o cinismo e o utilitarismo feminino, né? Tentando trazer a mulher para algo além e superior aos seus lados mais profanos e animalescos. Então, para ela faz um favor ao público feminino quando evidencia esses traços da maldade dentro de alguns instintos da mulher. Doutora Cláudia, inclusive, que já participou de alguns debates e conversas aqui no meio masculino BR, né, através do canal Submundo Intelectual, do companheiro Júnior Masters. Então, eu vou deixar também na descrição as indicações das palestras delas e das entrevistas, vale a pena conferir. E por último, não menos importante, 10. Nessahan Alita, o profano feminino. Aqui, lá para 2005 em diante, começou-se a falar sobre a masculinidade na perspectiva de Nessahan Alita. Ele abriu portas quando tudo era mato por aqui e começou a conversar sobre o profano feminino através desse tipo de pseudônimo, na ideia de conseguir desconstruir a narrativa feminina daquilo que ela faz com o que ela pratica, ensinando inclusive gatilhos, que é basicamente uma coletânea nesse livro de diversas influências, desde Nietzsche, Schopenhauer, até conhecimentos de campo, que são considerados até puás, inclusive, até mesmo um pouco de dose gnóstica sobre as essências femininas e masculinas, numa pegada um pouco mais simbólica, inclusive até mesmo essencialista ou espiritual, eu diria. E esse profano feminino faz parte da sua coletânea, né, o sofrimento do homem amoroso, onde tem diversas reflexões masculinas, não só para o feminino, mas também para as relações sociais, desenvolver magnetismo social. Então, há de tudo um pouco nas obras de Nessahan. Então, é sempre bom ter os seus livros aí no computador arquivados para reler trechos importantes. Inclusive fazendo parte da mesma trilogia que eu analisei o livro da Esther Vilar, do Homem Domado.
sobre o profano feminino e tudo mais. Essa nossa série Eros, para membros também. Convido a participar e assistir por lá. Tem mais de 5 horas de conteúdo em 3 livros. E esses foram os 10 livros aqui, né, voltados para o nosso desenvolvimento em várias fases da nossa vida, a várias necessidades de desenvolver confiança, a tratar a mulher no meio, né, do nosso cotidiano social. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar com os grupos interessados ou para aquele companheiro que ainda não conhece nada sobre esse tipo de conhecimento e quer, de repente, alguma indicação de livro para começar. Certo? Então curta, se inscreva, ative a notificação para novos conteúdos. Agradeço a todos por apreciar o trabalho. Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.